Olá pessoal, né? Estamos aqui em mais uma aula de cálculo 3. Basicamente a gente vai encerrar os assuntos da nossa segunda avaliação, né? Sobre essa parte de derivação múltipla. Tá faltando falar somente de um último tópico, que é a parte dos multiplicadores de Lagrange. E ainda vai... Por que eu vou falar nisso, né? Porque uma das questões da lista avaliativa 2, a gente precisa saber os multiplicadores de Lagrange, que é a questão, se eu não me engano, a questão 5. Mas eu vou tentar nessa aula, né, juntamente com a explicação, resolver essa questão com vocês, para vocês entenderem como é que funciona. Então vamos lá. Antes de falar dos multiplicadores de Lagrange, deixa eu revisar aqui alguns conceitos do que a gente estudou na aula passada, porque são necessários para a gente se dar bem nessa parte dos multiplicadores de Lagrange. Bom, primeiramente, né, vamos revisar o que são pontos de máximos e mínimos de uma função. Vamos lá. Pontos de máximos, né, ou mínimos de uma função. Bom, como eu expliquei para vocês na aula, quem assistiu a gravação, né, quem acompanhou a aula também ao vivo, os pontos de máximos e mínimos de uma função são basicamente, a gente não olha as coordenadas do ponto, a gente olha para as suas imagens. O ponto que tem a maior imagem ali do domínio da função é o ponto de máximo. O ponto que tem a menor imagem ali em todos os pontos do domínio da função é o ponto mínimo. Viu, gente? Fiquem presos nesses detalhes. O ponto máximo e o mínimo está relacionado com a maior imagem e com a menor imagem, não as coordenadas do ponto, ok? Por exemplo, eu posso pegar o ponto 0, 0 e ele pode ser tanto o ponto máximo como o ponto mínimo também. Isso pode depender do gráfico da função. Vou mostrar para vocês aqui dois exemplos fazendo de forma geométrica, só para vocês visualizar melhor. E aí, pessoal, a gente pode observar também essa definição de ponto máximo e ponto mínimo, né, também através do gráfico. Isso fica claro também lá no cálculo 1. Lá no cálculo 1, deixa eu desenhar aqui também para vocês. Lá no cálculo 1, o ponto máximo, né, é aquele que o gráfico tinha a maior altura, tecnicamente falando assim. Tá aqui o gráfico da função, né? Aqui no caso, ó, esse ponto aqui, ó, ele é o máximo, porque lá no gráfico aqui, ó, ele tem a maior altura. Se tivesse um cara que passasse dele, então ele não seria o máximo, viu? É a mesma coisa do ponto mínimo. A gente pode observar isso bem nas parábolas, né? Na parábola que a gente tem o ponto mínimo, né? Que é, por exemplo, aqui nesse desenho, é aqui, nesse ponto. Mas não tem um ponto máximo. Ah, esse cara aqui é o máximo? Não, né? Porque a imagem dele, ó, tem esse outro camarada bem aqui, que a imagem dele é maior do que a imagem desse outro ponto. Então ele não tem máximo aqui, viu? Em funções de várias variáveis, a gente também pode visualizar isso também, pontos de máximos e mínimos. Deixa eu fazer aqui duas funções. Vou pegar aqui a função, no caso, a função f de x, y, como sendo 4 menos x ao quadrado menos y ao quadrado. O gráfico dessa função aqui é esse paraboloide aqui, pessoal. Voltado aqui para baixo. Aqui no 4, vai até aqui no 4. Pronto. Então, ó, aqui é o gráfico dessa função aqui, ó. 4 menos x ao quadrado menos y ao quadrado. O ponto máximo é atingido bem aqui em cima, ó, bem aqui na imagem do 4, né? Quando a imagem é igual a 4. E esse ponto aqui, ó, que tem a maior imagem, é o ponto 0, 0. Tá em cima, tá bem em cima do eixo z. Então isso implica que as outras coordenadas aqui, ó, a coordenada do eixo x e as coordenadas do eixo y, são iguais a 0. Então o ponto 0, 0 aqui, ó, ele tem a maior altura aqui nesse gráfico, né, a maior altura aqui na superfície do gráfico. Então é o máximo, ok? E já outra função, deixa eu colocar aqui outra função. A função 1 mais x ao quadrado mais y ao quadrado. Ela é mais ou menos assim. E aí segue, né? Bom, essa função aqui, ela não tem o máximo, né? Mas ela tem o mínimo, que é bem aqui na origem. A origem aqui, ó, vai ser o ponto mínimo, porque ela vai ter a menor imagem, né? Em relação aqui às outras, a gente consegue ver isso basicamente aqui no gráfico, né? A menor lá
na altura aqui da superfície, ok? Então, a imagem, o máximo e o mínimo está relacionado com a imagem do ponto, viu, gente? Não com as coordenadas, fique bem claro. Isso até a questão lá do fórum 2, que a gente comentou isso também na aula, a gente basicamente respondeu todo o fórum 2. Então, vamos falar de outro ponto, né? Revisar outro ponto importante também. A gente falou de gradiente de uma função. O que é o gradiente, né? O gradiente é um vetor que é formado justamente pelas derivadas parciais, cujas coordenadas são as derivadas parciais. Também a gente consegue ver isso no gráfico, né? Deixa eu desenhar aqui um gráfico de uma função qualquer. Geralmente eu sempre estou fazendo no R3, pessoal, viu? A função está no R2, o gráfico vai para o R3, né? Sempre uma dimensão a mais, e aí fica melhor da gente visualizar o gráfico, né? Deixa eu desenhar aqui o gráfico de vermelho. Então tá aqui a superfície do gráfico da função f qualquer, ok? E aqui temos o eixo x, o eixo y e o eixo z. E aqui eu vou pegar um ponto qualquer do domínio da função. Digamos que aqui é o domínio, né? Vou pegar um ponto aqui e vamos olhar para a sua imagem aqui na superfície. Beleza. Então aqui, ó, a gente toma as derivadas parciais, justamente as derivadas tomadas nas direções dos eixos das coordenadas, né? Então digamos que aqui a derivada em relação ao eixo x. Então a derivada parcial em relação ao eixo x. E aqui a gente vai ter a derivada parcial na direção do eixo y, né? Então a gente tem a derivada parcial em relação a y, que é em relação à coordenada aqui no eixo y. Ok, a gente tem essas duas derivadas aqui, ó. Então o gradiente nada mais, nada menos que é um vetor formado por essas coordenadas aqui, ó. Então a gente pode fazer aquele mesmo conceito lá de álgebra linear, né? Por exemplo, para tirar um vetor aqui no R2, a gente faz a interseção das duas coordenadas e tira aqui a resultante. Então o gradiente, ó, vai ser mais ou menos esse vetor aqui. A gente representa o gradiente, né? A gente coloca aqui a função e a gente coloca aqui um triângulo invertido. Então aqui é o vetor gradiente, que é formado então pelas derivadas parciais em relação aos eixos das coordenadas. Beleza, né? Então a gente falou que é o gradiente. Deixa eu colocar aqui também de forma algébrica, né? Então o vetor cujas coordenadas e as derivadas parciais referente a cada eixo coordenado. Caso aqui, como só tem dois eixos, né? Então um é referente ao eixo x e outro é referente ao eixo y. Então a gente falou disso, de gradiente. Deixa eu colocar aqui em cima. A gente falou também de uma das principais aplicações sempre de derivadas é encontrar pontos de máximos e mínimos, né? E aí, ó, para encontrar pontos de máximos e mínimos de uma função, esses pontos de máximos e mínimos de uma função, pessoal, eles são sempre pontos críticos, viu? Eles são sempre pontos críticos da função. O que é pontos críticos? Os pontos críticos são os pontos cuja o gradiente, né, é igual ao vetor nulo, ou seja, todas as suas coordenadas são iguais a zero, ou seja, todas as derivadas parciais são iguais a zero, ok? Então, os pontos de máximos ou mínimos são pontos críticos, viu? Se ele é um ponto de máximo ou mínimo, ele é um ponto crítico. O seu gradiente é o vetor nulo, todas as suas coordenadas são iguais a zero. Mas a volta, gente, fica bem claro, viu? A volta não é verdadeira. Viu? A volta não é verdadeira. Nem todo ponto crítico ele não implica que ele é necessariamente máximo ou mínimo, não, viu, gente? A gente vê isso lá mesmo no teorema da Hessiana, né? Nem todo ponto crítico é um ponto de máximo ou mínimo, né? Mas todo ponto máximo ou mínimo é um ponto crítico, mas a volta nem sempre isso acontece, ok? Esses pontos críticos que não são nem máximo nem mínimo são chamados de pontos de Sela, né? São pontos de Sela, ok? São pontos de Sela. Detalhe, né? E aí, ó, para encontrar exatamente esses máximos ou mínimos, a gente faz através daquele teorema da Hessiana, né? É que nem o do cálculo 1. Do cálculo 1, para a gente encontrar os pontos de máximos ou mínimos de uma função, a gente tinha um teorema semelhante, que era o quê? A gente separava os pontos críticos, né?
Porque ali nos pontos críticos a gente tem caras que são máximos ou mínimos, né? Ou não também, né? Mas eu sei que se o cara é máximo ou mínimo, ele é ponto crítico. Então a gente separa ali de todos os pontos da função os pontos críticos e depois a gente vai fazer um teste na segunda derivada, juntamente com a hessiana aqui no caso para a gente. Então, para encontrar os pontos de máximos e mínimos de uma função, já coloquei o teorema aqui de ponto, no ponto, né? O teorema da hessiana tá esse aqui, ó. Para a gente encontrar os pontos máximos ou mínimos de uma função aqui de funções de várias variáveis, a gente vai então no caso tirar a hessiana, né? Então, primeiramente, aqui tem uns critérios aqui, sempre a gente não vai levar tanto isso em consideração, né? Porque isso não é o foco da disciplina, é mais a gente partir para a parte das contas. Então, quando a gente pegar aqui uma função, geralmente vai sempre satisfazer aqui as hipóteses, né? No caso, as derivadas parciais, a primeira e a segunda ordem são contínuas, é um conjunto aberto. E aí, ó, a gente vai primeiramente encontrar um ponto. Esse ponto tem que ser um ponto crítico da função. Então, a gente vai pegar, primeiramente, vamos separar. A gente vai pegar todos os pontos da função e vai tomar os pontos críticos. Quem são os pontos críticos? A gente vai pegar o gradiente e vai igualar o vetor nulo. Todas as coordenadas vão ser iguais a zero. Beleza, encontrou os pontos críticos, então a gente vai tirar a hessiana, que no caso a hessiana vai ser dada por esse determinante aqui, ó. O determinante formado, então, pelas derivadas parciais de segunda ordem, né? E aí, pessoal, depois a gente vai começar a substituir. A gente vai pegar o ponto crítico e vai substituir na hessiana e vai substituir na derivada parcial de segunda ordem referente à primeira coordenada, viu? Tá aqui. Então, no caso, se a hessiana é positiva e a derivada de segunda ordem em relação à primeira coordenada é positiva, então o cara ele é mínimo, né? Se a hessiana é positiva, já a segunda derivada for negativa, então ele é máximo, ok? Agora, se a hessiana não é negativa, se a hessiana direta já é negativa, né, não precisa nem substituir na segunda derivada. Ele já é um ponto de Cela. Ele é um ponto crítico, mas ele não é nem máximo nem mínimo, ele é um ponto de Cela, ok? E se a hessiana for igual a zero, a gente não pode concluir nada, beleza? Para ficar mais claro ainda para vocês, pessoal, para a gente treinar mais ainda, a gente vai fazer novamente um exemplo, viu? Vou fazer esse exemplo aqui, vou pegar essa função aqui que eu já coloquei no ponto. Então, vou pegar essa função aqui, ó, a função f de x y igual a 3x y² mais x ao cubo menos 3x. E aí eu vou tirar os pontos de máximos e mínimos dessa função fazendo pela hessiana, né? Tirar a hessiana e depois fazer o teste da segunda derivada. Primeiramente, vamos lá. Primeiramente, a gente vai encontrar os pontos críticos dessa função. Bora lá. Primeiramente, encontrar os pontos críticos. Quem são os pontos críticos? São os pontos cujo gradiente é igual a zero. Então, primeiramente, a gente vai tirar o gradiente e depois vai igualar ao vetor nulo. Vai igualar todas as derivadas parciais iguais a zero e encontrar os pontos que satisfazem essas condições, né? Que vai satisfazer essa equação. Bora lá. Vamos tirar o gradiente, né? O gradiente, então, vai ser formado, é o vetor formado pelas derivadas parciais em relação ao eixo x e em relação ao eixo y. Então, bora lá. Vamos tirar, então, essas derivadas parciais, né? A derivada parcial em relação a x vai ser igual a... Bora lá, gente. De cabeça, né? Aqui, ó, são termos separados, né? São sempre mais ou menos, então são 3 termos, então a gente pode derivar normalmente em cada termo. A primeira derivada aqui, ó, em relação a x, o y vai ser constante, né? Vai se repetir. Então vai repetir o 3y², a derivada de x é 1, então vai ficar somente 3y². Derivada de x ao cubo vai descer o 3, né? Vai ficar 3x², vai subtrair um expoente. E derivada de menos 3, o x é 1, então vai sobrar somente o menos 3, porque está multiplicando. Beleza. Vamos derivar agora em relação a y, bora lá. Vai dar quanto? Em relação a y, né, o x é constante, está multiplicando, então vai repetir o 3x. Derivada de y² vai descer o 2, que vai multiplicar o 3, né, vai ficar 6x. Repete o y e desce um expoente, vai ficar 2 menos 1, vai ficar 1, né, então vai ficar 6xy. Beleza, aqui ó, só tem termo de x, então vai ser 0, constante. E aqui também é constante também, só tem termo de x, não tem y. Então vai ficar 6xy. Beleza, então agora, né, a gente vai igualar os pontos críticos são cujo o gradiente, né, vai ser igual a zero. Né, as derivadas parciais vão ser todas iguais a zero. Então a gente iguala essas derivadas parciais iguais a zero. Então vamos encontrar os pontos, né, cuja satisfaz essa condição. Vamos encontrar quem que vai ser as primeiras coordenadas e quem que vai ser as segundas coordenadas desses pontos. Então aqui é só a gente encontrar
soluções para o x e para o y aqui, né? Onde o x é a primeira coordenada e o y é a segunda coordenada. Bora lá. O que está mais fácil aqui da gente resolver, né? Deixa eu ver aqui. Bom, aqui eu tenho o seguinte, ó. Como eu tenho 6x igual a zero, né? Então, sei de uma coisa, pelo menos um deles tem que ser igual a zero, né? Porque o 6 é diferente de zero. Eu tenho dois números multiplicando aqui dando zero. Então, pelo menos ou x, né? Daqui eu tenho que ou x é igual a zero, ou até os dois, né? Então, vou botar ou x é igual a zero, ou o y é igual a zero. Eu sei disso. Dessa segunda equação eu tenho isso, que o x é igual a zero, ou então o y é igual a zero. Aí, dessas duas condições, eu vou substituir na primeira, que é a equação. Beleza? Bora lá. Primeiramente, vou abrir aqui duas possibilidades, né? A primeira, quando x é igual a zero, o que a gente vai ter? Quando x é igual a zero, eu vou ter que 3y², né? Aqui vai zerar, então vai ficar 3y² menos 3 vai ser igual a zero. Resolvendo essa equação, eu vou passar o menos 3 para cá, então eu vou ter 3y² vai ser igual a 3, né? Eu divido logo aqui, 3 por 3 vai dar 1. Então eu vou ter que 3y² vai ser igual a 1, ok? Então aqui isso vai implicar que y², né? Passando o quadrado para o outro lado, vai virar raiz quadrada, vai ficar mais ou menos a raiz quadrada de 1. Então no caso vai ser o y² vai ser igual a mais ou menos 1. Então, abrimos outras possibilidades para a segunda coordenada. Pode ser 1 e menos 1, ok? Quando x for igual a zero. E a segunda condição, né, é quando o y é igual a zero. Vamos ver. Quando o y é igual a zero, o que a gente tem aqui na primeira equação? Aqui, quando for zero, então vai ficar 3x² menos 3 igual a zero. Vai ser a mesma coisa da outra, né? Eu vou ter que a mesma coisa, né? Vou passar o menos 3 para cá, vai ficar 3x² igual a 3. Então, vou ter também que o x vai ser igual a mais ou menos 1. Beleza, gente? Então, a gente vai ter esses pontos aqui ó, com essas condições. Bora lá, deixa eu escrever então os pontos críticos dessa função. Então, vamos lá, os pontos críticos, né? Vou botar assim, P, T, C. Os pontos críticos vão ser 0, 0, né? A gente achou. Vou botar aqui com x considerando 0, então vou abrir as possibilidades para o y. Então 0, 1 e 0 menos 1. E aqui, ó, quando o y for igual a 0, eu vou ter que 1, 0, né? E vou ter menos 1 e 0. Então vou ter quantos pontos críticos? 1, 2, 3, 4, 5. Então vou ter 5 pontos críticos. Ok? Esses 5 podem ser pontos de máximos ou mínimo dessa função, ou nenhum pode ser máximo ou mínimo dessa função. Então, para tirar a conclusão desses pontos, eu vou agora substituir, eu vou tirar esse ano, né, vou tirar a segunda derivada e vou substituir, vou ver as condições que esses pontos vão me apresentar. E aí eu vou concluir se eles vão ser máximos ou mínimos ou pontos de célula, ou então não dá para concluir nada, né? Bora lá. Beleza, deixa eu passar para cá. 0, 0, 0, 1, 0 menos 1, 0 menos 1. Vamos lá. Deixa eu só... Cadê onde que eu tô? Deixa eu só reescrever aqui a função. A função é 3x², 3xy² mais x ao cubo menos 3x. Né? Os pontos que a gente encontrou, os pontos críticos são 0, 0, 0, 1, 0 menos 1, 1, 0 e menos 1, 0. Né? Bora lá, então a gente vai tirar agora esse ano e vai tirar também, substituir na segunda derivada. Vamos lá, primeiramente vou tirando, para montar esse ano eu preciso das segundas derivadas, né? Então eu vou tirar, presta atenção, gente, quais derivadas que a gente precisa de segunda ordem para encontrar esse ano? A gente vai derivar duas vezes em relação a x, ok? Essa derivada aqui de segunda ordem. A gente vai derivar também duas vezes em relação à segunda coordenada, ok? E aí a gente vai precisar a derivada mista, que eu vou falar assim, né? Uma relação uma coordenada e depois a outra coordenada, viu? Então eu vou fazer primeiramente em relação a y e depois eu vou fazer em relação a x, ok? Pessoal, aqui
como as derivadas vão ser de classe C2, tem todas aquelas hipóteses, a primeira e a segunda derivada são contínuas, então tecnicamente essa ordem aqui não importa, é a mesma coisa. Você derivar a primeira em relação a x e depois em relação a y, ou então você derivar a primeira em relação a y e depois em relação a x, vai ser a mesma derivada nessas condições, viu? Nessas condições. Então eu vou deixar assim, primeiro em relação a y, depois em relação a x. Vamos lá, derivada de segunda ordem em relação a x. Então eu vou derivar primeiro em relação a x, depois eu derivo de novo em relação a x. Aí derivar duas vezes. Ó, eu posso, vou botar aqui, primeiramente eu vou colocar a primeira derivada. A primeira derivada eu posso tirar ali já cola, né? Mas eu vou fazer de novo. Ó. Em relação a x vai ficar 3y ao quadrado, né? Aqui vai ficar 3x ao quadrado e aqui vai ficar menos 3. Aí eu vou derivar de novo em relação a x. Deixa eu só tirar aqui, que aqui não é f, né? A função aqui é essa aqui agora. Então eu vou botar só o símbolo de derivada. Bora lá. Em relação a x aqui vai dar quanto? Vai ficar... aqui vai dar 0, né? Tá sozinho. Aqui vai descer o 2 multiplicando o 3, vai ficar 6x e aqui vai ser 0, né? Então vai dar 6x. Em relação a y, duas vezes, né? Primeiramente, uma vez vai dar quanto? Vai dar 3x, ou vai descer o 2 aqui multiplicando o y, então no caso vai ficar 6xy. Aqui vai dar 0, e aqui vai dar 0 também, né? Vai dar só 6xy. De novo em relação a y, então vai dar no caso 6x, né? Agora eu vou pegar essa derivada aqui, que é uma vez em relação a y, vou derivar em relação a x. Ó, em relação a x vai ficar 6y, né? O y vai ser... ou 6x não, gente, 6y, né? X vai dar 1, então vai ficar 6y. Beleza, então a minha hessiana aqui, ó. A minha hessiana... É só substituir, gente, aqui, ó. O teorema, viu? Só substituir aqui. Vamos lá. Então vai ser esse determinante aqui, ó. 6x, né? Aqui 6x também. Aqui é 6y e aqui é 6y. Opa. Vamos lá. Esse determinante é fácil de fazer, né? De ordem 2. Então multiplica aqui a diagonal principal positiva e aqui troca o sinal da multiplicação da diagonal secundária. 6x vezes 6x vai dar 36x ao quadrado, né? E aqui no caso vai dar menos 36y ao quadrado. Beleza, vou deixar assim, né? Hessiana. E agora eu vou começar a fazer as substituições para a gente testar. Bora lá. Deixa eu dar aqui uma barra aqui. Primeiramente o ponto 0, 0, né? Bora lá. 0, 0, vou testar primeiramente na hessiana. Primeiro a gente faz o teste na hessiana, gente. Bora lá. A hessiana do 0, 0 vai dar quanto? Vai ficar 36 vezes 0, né? Menos 36 vezes 0 vai dar 0, né? Bom, como deu 0, então lá pela hessiana a gente não dá para concluir nada, né? Então o 0, 0 não dá para afirmar nada sobre ele. Vamos testar o outro agora. O 0, 1. O 0, 1 na hessiana, bora lá. O 0, 1 na hessiana vai ser igual a... Vou fazer aqui direto, gente. Aqui vai dar 0, né? Então vai ficar menos 36 vezes 1, que vai ficar menos 36. O que importa, gente, é sempre o sinal, viu? Se é positivo ou negativo. O resultado nem importa tanto. Aqui, ó, negativo, né? Beleza, hessiana dando negativa, ok, né? Então ele pode ser um ponto ou máximo ou mínimo dessa função, né? Vamos agora testar. Ah, não. A hessiana dando negativo, eu já posso concluir direto que ele vai ser um ponto de cela, né? Ele é um ponto de cela. Estava me confundindo aqui, ó. A hessiana dando negativo, o cara já é direto um ponto de cela. Não precisa nem fazer o teste na segunda derivada. Então aqui eu já sei que ele é ponto de cela. Vou botar aqui. É um ponto de cela. Cuidado, gente, não é o menos 36, viu? É o ponto, aqui é só um teste. É o 0, 1 que é um ponto de cela. Depois eu vou escrever direito a conclusão final. Beleza, vamos lá. O outro ponto é o 0, menos 1. O 0, menos 1, testando na hessiana, né? Ó. Vai ficar aqui 0 também, ó, vai zerar. E aqui vai ficar menos 36, ó.
menos 1 ao quadrado vai dar 1, né? Vai dar a mesma coisa, vai dar menos 36 também. Negativo, então ele também é um ponto de célula. O 0 menos 1 também é um ponto de zero. Vamos testar agora o 1, 0, né? 1, 0 na hessiana. Vai dar o quê? Vai dar 36 vezes 1, dá 36, né? Que vai zerar, ó. Vai zerar porque é 0. Então vai dar 36, que é positivo. Beleza. Agora vamos testar na segunda derivada, relação a x, né? Esse ponto. Vai dar quanto? Ó, a de x aqui ó, é 6x, né? Substituindo por 1 vai ficar 6, então vai dar 6, né? Então vai ser positivo. Esse n é positivo e a segunda derivada também dando positivo, então ele é um ponto mínimo dessa função. É um ponto mínimo local. Ok? Vamos testar agora o menos 1, 0. Né? O menos 1, 0, a hessiana também vai dar positivo, né? Ó, vai ficar o quê? 36 menos 1 ao quadrado é 1, vai dar 36, aqui vai zerar. Então vai dar também positivo. E agora vamos testar na segunda derivada. Já na segunda derivada do ponto menos 1, 0, né? Como é 6x, substituindo por menos 1, vai ficar menos 6, que é negativo. Então ele é um ponto agora de máximo local. Ok, gente? Então essa é a nossa conclusão. Ó. Deixa eu abrir aqui. Para a gente fazer a conclusão. 0, 1, beleza. Ó, o 0, 0 não dá para concluir nada, né? O 0, 1, ponto de célula. O 0, menos 1, ponto de célula também. 1, 0, ponto de mínimo. E o menos 1, 0 é o ponto de máximo local. Viu? Então, ó, o 0, 0 nada pode concluir, né? Nada podemos concluir. O 0, 1 ele é um ponto de célula da função, né? O 0 menos 1 também. Já 1, 0 ele é um ponto de mínimo local da função. E o menos 1, 0 ele é um ponto de máximo. Ok, gente? Então as questões de encontrar máximos e mínimos, pessoal, é geralmente fazer esse raciocínio aqui, ó, quando for dessa forma, direto. A função já direto, ele quer encontrar os pontos de máximos e mínimos. A gente vai então separar os pontos críticos, vai tirar as derivadas de segunda ordem, né? Vai encontrar a hessiana, vai substituir, e aí a gente faz a conclusão. A gente vai fazer a conclusão. Se a hessiana dando positivo, a derivada também de segunda ordem dá positivo mínimo, a hessiana positiva, a derivada de segunda ordem negativo máximo, a hessiana negativo de célula e a hessiana dando zero, não dá para concluir nada. Beleza? Então, beleza, né? Deixa eu tirar aqui esse exemplo. E aí, pessoal, agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai partir para os multiplicadores de Lagrange. Bom, vocês, não sei se vocês já deram uma olhada nos livros de cálculo 3, né? Vocês vão ter várias questões de aplicações que tem certas condições, viu? Tem certas condições. Por exemplo, ele quer encontrar o máximo e o mínimo da função, onde o x e o y tem que ser igual a 1. Eu quero encontrar, por exemplo, a área de um terreno, o máximo da área de um terreno, onde a largura, né, a largura e a base ali do terreno não pode passar de 10, tipo isso, né? Então, nesse exemplo que a gente acabou de fazer, o nosso objetivo em encontrar os pontos de máximos e mínimos é direto. Não tem restrições, não tem condição para a gente encontrar. O x e o y aqui, ó, o ponto, né, que é dado por x e y, ele pode ser qualquer coisa, não tem restrição. Agora, quando eu coloco uma restrição para os meus pontos e eu quero encontrar esses pontos de máximos e mínimos,
a gente vai usar outro resultado para encontrar esses tais pontos, viu? Que é chamado de multiplicador de Lagrange. Então essa é a diferença, gente. A diferença da Hessiana é que você quer encontrar pontos de máximos e mínimos sem restrição para a função. O domínio é qualquer lá. Não tem condições para os pontos do domínio. Já nos multiplicadores de Lagrange não. A gente vai dar uma certa condição para os pontos e aí a gente quer encontrar os pontos máximos e mínimos ali, com aquelas condições. Beleza? Então vamos lá. Ó, já deixei aqui no ponto, né? Multiplicadores de Lagrange. Então, ó, vamos lá, deixa eu explicar para vocês como é que funciona tudo, para vocês entenderem, para a gente depois partir para a parte da prática, né? Fazer exemplos. Então, ó, a gente tem o mesmo objetivo, a gente quer encontrar o máximo ou o mínimo de uma função, de várias variáveis reais, né? Eu tomei aqui a função de R2, mas também serve para as funções de R3, de R4, viu? Nosso objetivo é o mesmo, que é encontrar os pontos de máximos ou mínimos de uma função, só que essa função ela tem uma certa restrição ou uma condição, mesma coisa. Falar restrição, condição, gente, é a mesma, ok? E aí, pessoal, essa restrição e essa condição, ela sempre vai ser dada por uma outra função, ok? Uma outra função igualada a zero, viu? Beleza, então, professor, como é que a gente, então, no caso, encontra esses pontos de máximos ou mínimos com essas restrições? Então, encontrar esses pontos máximos ou mínimos dessas funções que tem essas condições, essas restrições, a gente vai, basicamente, resolver uma equação. Qual é a equação? Essa equação aqui, gente. Ó. O gradiente da função que eu quero encontrar os pontos máximos ou mínimos dessa função, ela vai ser igual o gradiente dessa função g, né, vezes uma constante que a gente vai chamar ela de lambda, ok? Então, basicamente, essa equação aqui, ó, ela vai ser sempre dada por essa constante que é chamada de multiplicador de Lagrange, viu? Ficar bem claro, gente, essa constante a gente não vai sempre estar interessado em encontrar o valor dela. Ela vai ser só mesmo necessária para a gente resolver encontrar as coordenadas dos nossos pontos máximos ou mínimos, viu? A gente não está interessado em encontrar o valor dela, não. A gente vai só usar ela como artifício, né, como jogada aqui para encontrar os nossos pontos de máximos ou mínimos. Então, se a gente resolver essa equação, a gente vai encontrar o ponto máximo ou mínimo da nossa função. Beleza? Então, tudo vai partir daqui, ó, resolver essa equação. A gente vai montar essa equação com essa condição aqui, ó, o gradiente da primeira função vai ser igual a uma constante que multiplica o gradiente da segunda função, que vai ser justamente a nossa restrição, a nossa condição imposta aqui na função f. Beleza? Deixa eu mostrar para vocês, pessoal, a parte geométrica, né? De onde vem essa equação aqui, que é sempre bom a gente entender como é que funcionam as coisas. Isso aqui não vem do nada não, viu, gente? Essa condição aqui, essa equação. Deixa eu mostrar para vocês como é que funciona. Geometricamente, eu não vou fazer todos os detalhes algébricos, não, só mesmo geométrico, só para a gente entender como é que funciona. Ó, então, basicamente, sai daqui, gente. Ó. Deixa eu montar para vocês aqui. O bom das funções do R2 é justamente isso, que a gente consegue visualizar bem o gráfico da função, né? Então, temos aqui o eixo X, o eixo Y e o eixo Z, né? Vou tomar aqui uma função. Então, aqui a superfície, né, é o gráfico da função f. Beleza. A função g, gente, igual a zero, né? Lembrando lá das nossas primeiras aulas, não sei se vocês estão lembrados, quando a gente tem uma função igual a uma constante, os pontos de uma função estão sendo igual a constante, é porque ali está passando uma curva de nível, viu? Os pontos da função que é igual a constante, eles estão ali numa curva de nível, viu? Então ali a função g de x y igual a zero, porque ela está passando por uma curva de nível, viu? Então eu vou fazer aqui, ela está mais ou menos aqui no plano, mas eu vou fazer aqui em cima. Então essa curva aqui, ó, os pontos que pertencem a essa equação aqui, beleza?
Essa é a restrição da função. A gente quer encontrar os pontos aqui na superfície, né, no gráfico da função, que estão aqui nessa curva de nível também. Estão aqui nessa curva de nível também. Ó, vamos lá. E aí, ó, o que acontece? Eu vou pegar esse desenho aqui e vou olhar ele por cima, gente, viu? Por cima. Eu vou olhar só em direção ao eixo X e ao eixo Y. Eu vou olhar aqui por cima. Ó, aqui é o eixo X, aqui é o eixo Y, ok? É como se a gente estivesse vendo aqui a superfície por cima. Aqui a gente tem a curva de nível, né? E aqui a gente tem um ponto. Não, digamos que a gente não tem nesse ponto aqui. A gente tem que encontrar os pontos máximos, né, que vai estar aqui na superfície, que também vai estar aqui nessa curva de nível da função g. Ó, então, ó, o que acontece? Eu quero encontrar, no caso, os pontos máximos ou mínimos da função, né, com essa restrição. Tem que estar nessa curva aqui, gente, nessa curva de nível da função g. Ó, então, digamos que eu quero encontrar os pontos máximos dessa função, com essa restrição aqui. O que eu faço? Eu vou tomar aqui as curvas de nível da função f. Lembro lá para a gente montar o gráfico aqui, a gente pode pegar o gráfico, né, e fatiar eles aqui em várias curvas de níveis. E aí, ó, eu vou fazer o seguinte, eu vou fatiar o gráfico dessa função aqui, como eu quero encontrar os pontos de máximo, né, em relação a essa curva de nível. Então eu vou tomar aqui as curvas de nível até, né, vou tomar sempre aqui a maior, até chegar ali nessa curva de nível da função g. Vou tomando aqui ó, as curvas de nível, né, até chegar aqui, ó, até chegar aqui na função g. Beleza? Então, encontrei o ponto aqui, ó. Beleza. Então, esse cara aí vai ser o meu candidato a ser o máximo da minha função. Viu? Aí só para de onde vem aquela equação, né? Então, nesse ponto aí, ó, passa uma reta tangente, né? Que é a derivada. E essa derivada aqui, gente, digamos que é uma reta, viu? Essa reta tangente aqui, formando de 90 graus, né? Essa reta tangente aqui, gente, ela vai ter a mesma inclinação para a função f, também vai ser a mesma inclinação para a função g. Viu? Só as direções que vai ser um pouco diferente. E aí, ó, o que acontece? Para cá, né? Deixa eu fazer aqui, deixa eu dar um zoom aqui. Deixa eu fazer mais bonitinho, peraí. Vou fazer aqui a curva de nível da função f. Aqui a curva de nível da função g. Aí aqui a gente tem um ponto, né? Que é o nosso, que vai ser o nosso ponto máximo. Aqui eu estou fazendo o ponto máximo. E aqui eu vou traçar a reta tangente. E aí o que acontece, gente? Essa reta tangente aqui ó, vai ter a mesma inclinação para f e para g também. Viu? Só as derivadas, o vetor gradiente que pode ter direções, pode ter nem direções. No caso aqui, eles vão ter o mesmo sentido. Quer dizer, eles vão ter a mesma direção. O que vai mudar é somente os sentidos. Os sentidos podem ser diferentes. O gradiente, gente, né, como é uma derivada, ele vai ser tangente, né, essa reta tangente aqui, ó, vai ser nem tangente o nome, né, vai ser perpendicular. Então, digamos que aqui, ó, eu vou ter, deixa eu fazer de outra cor. Eu vou ter o gradiente da função f, vai apontar para cá, e para cá, para o outro lado, eu vou ter o gradiente da função g. Gradiente da função g. O que acontece? O que acontece? Aqui no caso são dois vetores, né? Lá da álgebra linear, dois vetores, pessoal. Quando a gente pega um vetor v e multiplica ele por uma constante, por exemplo, eu vou pegar o vetor v e multiplicar por 2, o que acontece? Ele vai ser duas vezes, né? Vai ser duas vezes
tamanho dele vai ser 2 vezes o vetor original, né? O sentido vai ser o mesmo, que a constante é positiva. E a direção também vai ser a mesma, só vai aumentar o tamanho do vetor. Ok? Então, ó, os vetores que são paralelos, pessoal, os vetores paralelos são vetores que têm a mesma direção, são vetores justamente que mudam de um para o outro. Só foi a constante que foi multiplicada entre esses vetores. Ok? Então, se esse vetor aqui, ó, esse vetor, chama ele de x, se esse vetor x ele é paralelo ao vetor v, então quer dizer que eles são iguais a menos de uma constante. O que muda de um para o outro é somente uma constante. Uma constante está multiplicando aqui para gerar o outro. Por exemplo, o vetor v é o vetor x multiplicado por alguma constante. Né? O que muda é só isso. Vetores paralelos, ó, eles vão ser iguais a menos de uma constante. O que é que está mudando de um para o outro? Só o tamanho de um para o outro. Então, esse tamanho ele vai ser influenciado por o valor dessa constante. Ah, professor, o sentido está mudando também. Mas o sentido também é dado por essa constante. Se essa constante for positiva, o sentido é o mesmo. Se essa constante é negativa, então é porque essa constante aqui, ó, ela é... Se o sentido está sendo contrário, né, é porque essa constante aqui ela é negativa. Ok? Então, ó, da álgebra linear, esses dois vetores aqui, ó, vejam que eles estão na mesma reta, né? Então, eles têm a mesma direção. Eles são vetores paralelos. Eles têm a mesma direção. Então, se eles são paralelos, então eles são iguais a menos de uma constante. Aí aparece essa constante aqui, ó, a constante lambda. Professor, pode ser o contrário, pode ser o gradiente com a função, pode ser o gradiente da função g igual a f vezes a constante? Pode ser também, gente, é a mesma coisa. Mas aqui, ó, para o nosso método, né, a gente vai colocar o gradiente da função f igual ao gradiente da função g vezes uma constante, viu? Então, do gradiente da função f ser paralela ao gradiente da função g, né, aparece essa constante aqui, ó. Eles são iguais a menos de uma constante. Beleza, gente? Aí, ó, o raciocínio de mínimo também é a mesma coisa, viu? Eu quero encontrar o mínimo dessa função, então eu vou tomando aqui as curvas de nível mínima, né, até tecer aqui a nossa restrição, né? E aí a gente encontra o mínimo da função, também vai ser paralelo, e aí a gente encontra essa constante aqui, aparece essa constante. Beleza? Só para vocês entenderem que essa constante ela não vem do nada, né? Por causa dessa explicação aqui, dessa pequena demonstração, né? Não é a demonstração exatamente exata, viu, gente? Bora lá. Então, para ficar mais claro ainda, né? Vamos fazer um exemplo? Bora lá. Peguei um exemplo aqui qualquer. Bora lá. O exemplo é essa função f de x igual a y, x mais 2y, né? E tem essa restrição, ó, x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 5. Eu quero encontrar os pontos máximo ou mínimo dessa função. Pode ser só máximo, pode ser só mínimo, né? Com essa restrição aqui, ó. Ó, gente, não dá para fazer pela hessiana porque tem essa restrição. A hessiana, eu vou encontrar os máximos ou mínimos qualquer domínio da função, né? E aqui eu quero encontrar o máximo ou mínimo com essa restrição. É tipo o máximo ou mínimo local. O local é esse aqui, ó. Os pontos cuja primeira coordenada é ao quadrado, mais a segunda coordenada ao quadrado é igual a 5. Vamos lá. Então, para isso, a gente vai usar o multiplicador de Lagrange. Então, a gente vai tirar o gradiente da função f, né? Ah, professor, cadê a restrição, né? Cadê a função g? Lembra que a função g ela é igual a zero, né? Ah, professor, mas aqui não está sendo igual a zero. Mas você força a barra, né? É só passar o 5 para cá. Você tem que x ao quadrado mais y ao quadrado, né? Menos 5 é igual a zero. Então, a nossa restrição, a nossa função g vai ser justamente essa função aqui, ó. Ok? X ao quadrado mais y ao quadrado menos 5 igual a zero. Essa é a nossa função g. E agora, tá no ponto, né? A gente vai tirar o gradiente da função f, vai tirar o gradiente da função g, vai igualar esses gradientes, né, por uma constante. Beleza? Bora lá. Vamos tirar o gradiente da função f. Para tirar o gradiente da função f, a gente vai tirar as derivadas parciais, né? Em relação a x da f, vai dar quanto? Vai dar 1. Aqui vai dar 0, né? Em relação a y, vai dar quanto? Vai dar 2, né? Então, no caso aqui, ó, o gradiente da função f vai ser o vetor 1, 2. Bora fazer o gradiente da função g. Em relação a x, vai dar quanto? Vai dar 2x, né? Só 2x.
em relação a y, vai dar 2y, né? Que vai 0, 0, vai dar 2y. Então, o gradiente da função g vai ser o vetor 2x, 2y, né? Então, lá. Então, agora a gente vai montar a equação e vai resolver essa equação. Então, o gradiente da função f vai ser igual a uma constante lambda vezes o gradiente da função g. Bom, quem é o vetor gradiente da função f? É o vetor 1, 2, vai ser igual ao lambda, que multiplica o gradiente da função g, que vai ser o vetor 2x, 2y. Beleza, gente? Então, aqui é só igualdade de vetores. A gente vai multiplicar pela constante e vai igualar as coordenadas da sua respectiva posição. A primeira coordenada do lado esquerdo vai ser igual à primeira coordenada do lado direito e a segunda vai ser igual à segunda do lado direito. Beleza? Aí aqui, gente, essa constante, tecnicamente, a gente não vai tentar ficar isolando ela para encontrar o valor dela. A gente vai mesmo tentar comparar as coisas, né? A gente vai usar ela como comparação. Vocês vão entender melhor aqui, ó. Isso também vai depender muito do exemplo que vai ser estudado. Às vezes, para um outro exemplo, a gente vai fazer um processo diferente, viu? Mas nesse aqui, eu vou tomar essa constante aqui somente para igualar alguns termos, ó. Por exemplo, assim, primeiramente eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou multiplicar aqui a constante, né, pelas duas coordenadas. Então, vai ficar 1, 2, né? Aqui, y vezes 2x vai ficar 2x lambda. Eu falei y, foi lambda vezes 2x vai ficar 2x lambda, né? E a segunda coordenada vai ficar lambda vezes 2y, vai ficar 2y lambda, né? Igualdade de vetores, ó. Então eu vou ter que a primeira coordenada vai ser igual à primeira aqui, ó. Eu vou ter que 1 vai ser igual a 2x lambda. E eu vou ter que a outra lá, eu vou ter que 2 é igual a 2 lambda, 2y lambda. Ok? Bom, eu vou fazer o seguinte. Eu vou isolar o lambda tanto aqui em cima como aqui na segunda e vou comparar, né? Eu vou, então, no caso, igualar a primeira com a segunda equação. Ó, eu vou isolar o lambda, né? Bom, aqui, ó, tecnicamente, pessoal, o x é diferente de zero, né? Porque se o x fosse zero, aqui ia dar zero, mas aqui não é zero, aqui é 1. Então, eu sei que o x é zero. Ou, eu sei que o x é diferente de zero, tá? Então, eu posso passar ele dividindo. Então, eu vou ter que o lambda vai ser igual a 1, né? Vou passar o 2 e o x. O lambda é igual a 2, 1 sobre 1 dividido por 2x, beleza? Aqui é a mesma coisa, ó. O y também é diferente de zero, né? Porque aqui é 2, não pode ser zero. Então, o y sendo diferente de zero, né? Eu vou passar ele dividindo, vou isolar o lambda. Então, eu vou ter que 2 vai ser dividido por 2y, que é a mesma coisa de ser 1 sobre y. Beleza? Aí eu vou igualar os dois lambdas aqui, ó. Eu tenho que lambda é igual a 1 sobre 2x, eu tenho que lambda é igual a 1 sobre y. Ou seja, eu vou ter que 1 sobre 2x é igual a 1 sobre y. Vamos lá. Vou botar aqui. Eu vou ter que 1 sobre 2x é igual a 1 sobre y, né? Posso inverter aqui as equações tranquilamente, né? De cima para baixo, de baixo para cima. Tanto aqui do lado esquerdo como também do lado direito. Então, eu vou ter que y é igual a 2x. Ah, professor, mas a gente não encontrou nada ainda, né? Eu só sei que a segunda coordenada é 2 vezes a primeira. E aí, o que eu faço agora? Aí vai ser o seguinte, depois de você encontrar mais ou menos cara para as coordenadas dos nossos pontos aqui de máximos ou mínimos, né? A gente vai fazer o seguinte, a gente vai pegar essas expressões e vai jogar, gente, lá na nossa restrição. Ok? Depois de você encontrar algo mais ou menos assim, encontrar expressões para as coordenadas, você joga isso lá na restrição. Né? Eu sei que o y é igual a 2x e eu sei também que x ao quadrado mais y ao quadrado menos 5 é igual a 0. Então, eu vou jogar isso aqui dentro, na restrição, e, consequentemente, eu vou encontrar o valor de y. Ou o valor de y não, vou encontrar o valor de x. Ó, vamos ver, vamos lá. Eu tenho que y é igual a 2x, e eu tenho que, pela minha restrição, né, eu tenho que x ao quadrado mais y ao quadrado menos 5 é igual a 0. Substituindo aqui, então eu vou ter que x ao quadrado mais
2x ao quadrado, né? Substituir o y, menos 5 é igual a 0. Então, eu vou ter que x ao quadrado, né, mais 2x ao quadrado, vai ficar 2 ao quadrado é 4, x ao quadrado é x ao quadrado, né? Então, esse aqui vai ser igual a 0. Vou ter que x ao quadrado mais 4x ao quadrado vai ser 5x ao quadrado, né? Vou passar o 5 para cá, vai passar positivo. Vou dividir o 5 por 5, e aí eu vou ter que o x ao quadrado vai ser igual a 1. É aquela mesma coisa, né? Passando ao quadrado, eu vou ter mais ou menos a raiz de 1. Então, o x vai ser mais ou menos 1. Então, achei aqui duas possibilidades para a primeira coordenada. E aí, eu vou substituir agora para encontrar o valor da segunda coordenada, né? Eu vou encontrar o valor de y. Bora lá. Se o x é 1, então, eu vou ter que meu y vai ser quanto, gente? X sendo 1, vai ficar 2 vezes 1, tem que meu y é 2. E se meu x for menos 1, eu vou ter que meu y vai ser igual a 2 vezes menos 1, vai dar menos 2. Então, tenho dois pontos aqui, né, gente? Dois pontos. 1, 2. E eu vou ter menos 1 e menos 2. Vamos lá. Aí, gente, o método é bem direto, né? Esses pontos que eu encontrei, não tem nem possibilidades dele ser de adicela. Como eu fiz um processo para encontrar os pontos de máximos ou mínimos, eu estou forçando já para ser máximo ou mínimo. Então, sei de uma coisa. Esses caras aqui, eles são máximos ou são mínimos, viu? O multiplicador de Lagrange já me dá essa certeza. Ou eles são máximos ou eles são mínimos. Vamos só tirar a conclusão do que eles vão ser, máximos ou mínimos. Como eu faço isso, né? Já que eu não tenho mais a segunda derivada, não tenho mais a hessiana, aí agora é fácil. Eu vou olhar basicamente para a imagem desses pontos, viu? Eu vou olhar para a imagem desses pontos. E aí eu vou tirar a conclusão, quem que vai ser o máximo, quem que vai ser o mínimo. Cadê a função? X mais 2y, né? Bora lá. Testando, ó, vou fazer aqui um teste. Um teste em f, né, na função. Vamos lá. Contei a imagem do 1, 2, né? A função, gente, deixa eu colocar aqui. A função é x mais 2y. Né? X mais 2y. Vamos lá. O f de 1, 2 vai ficar 1 mais 2 vezes 1. Opa. 1 mais 2 vezes 2. Isso aqui vai ser 1 mais 2 vezes 2 dá 4, vai dar 5. Né? O f de menos 1 menos 2 vai ser igual a menos 1 mais 2 vezes menos 2. Então, nesse caso, vai dar menos 1, menos, né? 2 vezes menos 2 vai dar menos 4. Menos 1 menos 4 vai dar menos 5. Então, daqui eu vou tirar. A maior imagem vai ser o máximo e a menor imagem vai ser o mínimo. Não o 5 e o menos 5 são os máximos e os mínimos, viu, gente? Mas os pontos que eu joguei para substituir. Isso aí, para encontrar esses valores. Então, no caso, ó, o 1, 2, ele tem a maior imagem, o menos 1, menos 2, ele tem a menor imagem. Então, nesse caso, o máximo é 1, 2 e o mínimo é o menos 1, menos 2. Beleza, gente? Então, esse é o processo que vocês vão fazer para encontrar pontos de máximos e mínimos, né? Utilizando os multiplicadores de Lagrange. Você tem uma função que tem uma certa restrição. Ok?